Sou o professor André Roberto de Souza Machado, sou advogado, leciono em diversas instituições de ensino pelo país, atendendo a diversas mensagens e pedidos de ex-alunos, alunos e colegas que para trazer esclarecimentos, debater possibilidades, ideias de enfrentamento das circunstâncias atípicas que nós estamos vivendo. Então esse é o meu primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que nós vamos disponibilizar, em que eu vou discutir ou sozinho ou em companhia de algum convidado, e aí essa companhia a gente vai usar a tecnologia para juntar as pessoas, né, que estejam gravando em lugares diferentes, em que a gente vai debater circunstâncias que a gente está vivenciando, teorias, hipóteses, institutos que a gente está aí identificando dentro do nosso cenário, dentro do nosso ordenamento jurídico, e que vão ser ferramentas importantes e úteis para superarmos esse momento tão delicado de crise, que possam dar um pouco de esclarecimento e de condução sensata dos problemas que nós estamos observando, que vamos continuar observando certamente nas próximas semanas, nos próximos meses, né, que são os reflexos que toda essa crise relacionada ao coronavírus está produzindo, né, os efeitos dessa crise que estão sendo produzidos sobre os contratos vigentes. Né? Então, contratos que foram programados para serem executados dentro de um determinado cenário e que agora estão tendo que ser readaptados ou pelo menos reavaliados sobre a sua necessidade ou não de readequação. Bom, começamos aqui com o que seria o cenário, né, normal de uma relação contratual, né, o fluxo padrão de um processo contratual. A gente vai ter as partes iniciando as suas tratativas e negociações. Dentro desse momento, né, durante esse momento de tratativas, as partes avaliam os riscos, definem de que maneira o custo-benefício desse contrato irá ser suportado por cada contratante e assim estabelecem os parâmetros de condução do negócio. Nesse momento, alguns contratos serão tidos como contratos comutativos, em que haverá um prévio conhecimento e definição de quais sejam os riscos e alocar esses riscos entre as partes contratantes, de modo a se manter uma certa estabilidade no curso da contratação. E outros contratos serão, por natureza, contratos de alto risco, denominados aleatórios, em que a oscilação na relação custo-benefício é da própria natureza da operação. Quer dizer, haverá aí uma ideia mais próxima de uma aposta, né, de algo mais próximo de um jogo. Não que o negócio não seja sério, mas que há maior probabilidade de altos ganhos ou altas perdas nesse tipo de operação. São as situações, por exemplo, relacionadas a fundos de investimento em renda variável, a investimentos diretos em bolsa de valores, negócios que neste momento estão sofrendo alta oscilação, e oscilação essa que tem a sua variabilidade como algo que é inerente ao próprio risco assumido pelas partes. Podemos chegar a um ponto em que as circunstâncias ou as consequências venham a extrapolar aquilo que seria razoavelmente esperado nesse tipo de negócio. Pode ser até que a gente tenha uma situação de ruptura da alha normal daquela contratação, fazendo com que esse cenário possa ser considerado um fortuito externo à própria natureza aleatória dessas contratações, dessas aplicações. A experiência em casos não exatamente iguais, mas em situações próximas, vividas nas décadas que nos antecederam, a própria crise de 2008, demonstram que nesse tipo de operação é pouco provável que haja uma compensação financeira ou o direito a uma ruptura para afastar o prejuízo já
consumado, né, pela oscilação desses investimentos. Nesses casos, entende-se que essa é uma oscilação da própria natureza da operação e que os prejuízos ali verificados tendem a ser prejuízos não compensáveis ou que não se pode renunciar àquela decisão de contratação ou revogar aquela decisão de contratação com efeitos retroativos. Aí o que pode acontecer de forma muito pontual, e aí a análise tem que ser muito criteriosa, é se possa ter havido algum tipo de vício de consentimento por falha de informação lá atrás, no momento da assunção desse tipo de negócio de risco, e que aí se possa discutir a vontade de assumir ou não essa posição de risco. Não estou falando em ter conhecimento do coronavírus, porque evidentemente que o estado pandêmico é ímpar, mas conhecimento de que existe essa oscilação, de que existe a possibilidade de altas perdas ou altos ganhos nestes tipos de investimento. E aí tem todo aquele procedimento de preenchimento de próprio punho, de um formulário de caracterização de risco, em que você estabelece o seu perfil, a obrigatoriedade de só se oferecer produtos financeiros compatíveis com o perfil de investidor que foi obtido a partir das respostas padronizadas desses questionários. E aí pode ser que em um ou outro caso, excepcionalmente, possa ter havido falha no momento da informação e da contratação. Mas, de um modo geral, a tendência é que esses contratos de alto risco realizem essas perdas ou esses ganhos, aí depende de como o investidor está posicionado, e que esses efeitos sejam mantidos. Por outro lado, e é o cerne principal da nossa conversa, os contratos que são ditos comutativos, o jogo de perda e ganho, ele é previamente definido. Ele não é um jogo de alta oscilação, mas ao contrário, algo que se espera mantenha um equilíbrio. Então espera-se que a relação de custo-benefício ela se mantenha equitativa, ela se mantenha equilibrada ao longo de toda a execução do contrato. Desde o momento em que é aceita e concluída a contratação, durante todo o período de execução das obrigações e demais deveres, até que se tenha o regular fim do contrato. E aí, a tomada de decisão que se deu lá atrás, dentro desse processo, foi uma tomada de decisão que considerou a estabilidade como um elemento inerente ao negócio. Então, como eu considerei a estabilidade na troca de custo-benefício, né, na troca de prestação e contraprestação, havia uma expectativa legítima de que as coisas somente se mantivessem exigíveis se o cenário igualmente se mantivesse estável. E aí, se há uma mudança brusca nesse cenário, e isso provoca um desequilíbrio nas relações de troca dentro do contrato, isso pode ensejar, então, situações de readequação ou mesmo até de extinção antecipada do contrato. Agora, isso não é algo generalizado. Não é porque existe uma situação que é geral, que é a situação de crise decorrente do coronavírus, a situação de quarentena, que todos os contratos terão a sua sinalagma afetada, que todos os contratos terão a sua relação de troca imediatamente afetada. E aí não podemos confundir com a questão de perda eventual de fôlego financeiro que um dos contratantes pode ter por fenômenos outros, né, por circunstâncias externas ao contrato. Isso eu vou até discutir no final dessa live, eu vou introduzir essa discussão apenas para anunciar que vou voltar a ela mais adiante, mas nesse momento a discussão é, internamente, esse contrato se tornou um contrato desequilibrado? Uma das partes está oferindo uma vantagem que já não mais é proporcional à contraprestação da outra? Né? Está havendo uma sobrecarga interna no contrato para um dos contratantes relativamente ao que ele está recebendo como contrapartida? Essa é a questão central dessa primeira abordagem, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai aqui considerar. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que lembrar que, se o contrato é comutativo,
nós contratamos dentro de um cenário conhecido e previsível, né? A ideia de que os cisnes são brancos, de que eles têm determinadas características e assim a natureza permanecerá se desenvolvendo. Ocorre que, em certas circunstâncias, a gente pode se deparar com o que é chamado de cisne negro, ou a lógica do cisne negro, o aparecimento de acontecimentos que até então eram imprevisíveis e até mesmo improváveis. Né? É evidente que nem todo acontecimento imprevisível ele é improvável, né? Porque a gente imagina a probabilidade daquele fato até acontecer, mas não consegue prever a extensão dele, o momento efetivo dele. E existem outros que são até improváveis mesmo. Se você olha todo um histórico, você não vê, você não tem ali um percentual considerável de probabilidade de que aquilo tivesse efetivamente impacto na relação contratual. Então isso afetou lá atrás a minha tomada de decisão, né? Quando eu tomei a decisão de contratar, o cisne negro não estava no meu cenário, né? Não estava na minha perspectiva, eu não tinha visão sobre ele, nem podia ter. Nesse ponto a gente pode considerar que a doença Covid-19, né, decorrente desse novo coronavírus, ela se apresenta para muitas relações contratuais, e aí eu não vou dizer que são para todas, porque de fato não são. Há contratos que são tipicamente pautados nessa relação de risco, mas para a maioria dos contratos, para muitos dos contratos comutativos, as consequências desse novo coronavírus, as consequências da doença Covid-19, são consequências que podem ser caracterizadas como cisnes negros dentro dessas operações econômicas. E pode, de fato, ser que esse cisne negro tenha ocasionado um desequilíbrio econômico-financeiro internamente nesse contrato, que a relação de trocas de custo-benefício dessas prestações tenha se perdido, né? Tenha ocorrido aí uma perda nessa questão. Então, nesse caso, seria possível, analisados cada caso concreto, o resgate e a aplicação da chamada cláusula rebus sic stantibus. Essa dita cláusula rebus sic stantibus é uma contração de uma expressão latina antiga que se referia ao direito do contratante de não cumprir, postergar ou mesmo se desobrigar de um contrato se as circunstâncias sobre as quais estava apoiada aquela contratação fossem substancialmente alteradas, fossem substancialmente modificadas. De modo que, em havendo alteração nessa base contratual, nessa perspectiva objetiva do que ocorreria no contrato, que seria possível, então, uma postergação ou mesmo uma não obrigação, uma inexigibilidade de continuidade naquela relação contratual. Essa cláusula, ela, depois de um período longo em que ela se manteve adormecida no direito ocidental, ela foi fortemente aplicada no período do pós-guerra, né, já desde a Primeira Guerra Mundial e avançando ao longo da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ter um cenário em que a Primeira Guerra Mundial vai determinar as primeiras grandes crises internas nos contratos, os grandes desequilíbrios nos ajustes, e isso vai depois se repetir num cenário de Segunda Guerra Mundial. E aí a cláusula rebus vai ser fortemente aplicada e cada país mais ou menos afetado pelas consequências da guerra vão adaptando essa cláusula, estabelecendo dentro do seu direito, dentro das suas normas, requisitos ou pressupostos necessários para a aplicação dessa cláusula ou para a invocação dessa cláusula por uma das partes contratantes. Não é, portanto, algo genérico e aleatório que a gente possa simplesmente dizer: opa, Covid-19, não vou pagar minhas contas. Opa, Covid-19, não vou honrar meus compromissos. Opa, Covid-19, só volta a conversar comigo, credores, só voltem a conversar comigo lá
né, em 2021. Não é assim que funciona, não foi assim que funcionou no início do século passado, quando tivemos o ponto de maior incidência da cláusula rebus sic stantibus, e certamente não é essa a resposta que o Poder Judiciário nos dará nos casos que, se necessário, precisarão ser levados aos tribunais. Precisamos compreender que, dentro do direito brasileiro, nós temos 3 teorias, né, que fundamentam a aplicação da cláusula rebus, dependendo do tipo de contrato: a teoria da imprevisão, a teoria da onerosidade excessiva e a teoria da base objetiva ou quebra da base dos negócios jurídicos, que são aplicáveis preenchidos certos, determinados pressupostos no caso concreto. Eu preciso pegar aquele contrato que está sendo posto sob a minha análise e avaliar se naquele contrato que eu estou analisando, de fato se encontram presentes todos os pressupostos. Não basta apenas ter havido uma circunstância considerada como uma circunstância de força maior, uma circunstância de elevada imprevisibilidade, improbabilidade. Mas, se naquele caso concreto todos os requisitos se mostraram preenchidos. Que requisitos são estes? É o que muitos têm entrado em contato comigo perguntando e pedindo melhor esclarecimento, né? Como é que eu verifico isso no caso concreto? Bom, vamos pegar o Código Civil, lembrando que o Código Civil vai ser aplicado naquelas relações entre 2 particulares que não exercem aquilo como atividade profissional habitual. Por exemplo, um contrato de locação em que o proprietário do prédio ele não exerce a oferta de imóveis ao mercado consumidor como uma atividade habitual, mas que ele tem no seu patrimônio um ou alguns imóveis que ele coloca à locação para fins de complementação da sua renda, por exemplo, para fins de investimento. E do outro lado eu tenho um locatário que utiliza esse imóvel para o seu fim pessoal, né, para a sua destinação pessoal, e que também não é um profissional do mercado imobiliário. Por exemplo, alguém que alugou um imóvel para fins residenciais, ou mesmo para fins comerciais, mas que o objeto da sua operação não é imobiliário. O objeto da sua operação é, por exemplo, comércio, né? Ele é um comerciante, varejista, está ali, alugou o imóvel para sua relação contratual de varejo. De comercial de varejo, perdão. E aí, esses 2 particulares que estão ali celebrando um contrato vão ter a sua relação regida pela lei própria das locações, 8.245 de 1991, Lei 8.245 de 91, e também subsidiariamente pelo Código Civil, né? Então, lembrando que a Lei de Locações, quando ela fala em revisão do valor do aluguel em razão de mudança acentuada do valor de mercado, ele está trabalhando com uma circunstância que não é exatamente a ocorrência de um fenômeno extraordinário e imprevisível e de tamanho impacto imediato, como é o caso do coronavírus. Lá a gente está trabalhando com uma revisional que se relaciona apenas com a paulatina, a gradual deterioração da base de troca, né, pela própria oscilação normal do mercado. Quer dizer, o mercado locatício vai ter períodos de alta, vai ter períodos de queda, e essas circunstâncias podem fazer com que o valor de um aluguel de longo prazo tenha perdido a equivalência. E aí a gente tem lá a revisional. Tanto que um dos pressupostos da revisional locatícia é que o último ajuste tem ao menos 3 anos. Por quê? Porque é um lapso de tempo razoável para que possa, de fato, ter havido uma gradual oscilação do mercado. Para que também as partes não fiquem a todo momento pedindo revisões. Contratei, me arrependi, vou pedir uma revisão. Não, agora, contratei com um valor um pouco mais baixo, me arrependi, quero pedir um reajuste para mais. Né? Quero pedir uma revisão, perdão, para mais. Então, ali a gente trabalha num cenário, de um modo geral, um pouco mais ordinário. Aqui a gente está falando de uma oscilação muito forte, né? Uma oscilação muito abrupta. E aí pode até levar à necessidade de uma resolução daquela relação locatícia
ou uma revisão emergencial daquela relação, baseado em situações muito pontuais. Ou então, continuando a ideia de como se aplica o Código Civil, quando se aplica o Código Civil, a gente vai ter aquelas relações interesempresariais. Quer dizer, dois empresários estão estabelecendo contratos e a relação entre eles é baseada numa sinalagma que era para ser comutativa, quer dizer, era para ser equilibrada, e aí acontece um fenômeno que não foi considerado pelas partes contratantes como um fenômeno que seria risco do negócio, e aí acontece esse fenômeno que é um cisne negro para aquela operação, e isso acaba quebrando essa sinalagma e levando à necessidade de uma revisão ou até, em último caso, uma resolução do contrato. Bem, nessas circunstâncias a gente tem duas possibilidades previstas no Código Civil, o artigo 317 e o artigo 478. No artigo 317 nós temos, na opinião majoritária da doutrina, nós temos aqui um exemplo de aplicação da chamada teoria da imprevisão no direito brasileiro. Quando o artigo 317 do Código Civil diz: quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. Estamos aqui diante de situações que podem levar a uma abrupta corrosão do valor da prestação, de tal sorte que entre a data em que se contratou e a data do vencimento, aquela prestação deixou de refletir o seu poder econômico real ou o seu poder econômico justo. Quer dizer, houve uma abrupta e imprevisível deterioração de valor. Então eu passei a ter ali uma obrigação que não mais equivale ao benefício, né, que eu estou proporcionando ou que eu vou receber em troca. Essa prestação teve o seu valor corroído. E aí, nesse caso, dá-se a possibilidade de um pedido de correção, um pedido de revisão desse valor. Isso pode acontecer em virtude do fenômeno, né, do coronavírus, do fenômeno da Covid-19? Pode. A gente pode ter situações em que o valor da prestação foi corroído pelas circunstâncias, por exemplo, porque os insumos que são utilizados no fornecimento daquele produto que foi combinado entre as duas empresas é um insumo com um lastro internacional e pautado em dólar, e o dólar subiu demasiadamente e tornou o preço originalmente contratado incompatível com o preço atualmente exigível, quer dizer, havendo aí uma necessidade de correção desses valores, de ajuste desses valores. Pode acontecer também o contrário, né, uma perda acentuada de valor e o preço ficar muito elevado, né? Então a coisa já não tem mais o valor que tinha, houve uma depreciação acentuada e o preço, portanto, passa a ser excessivamente oneroso, sendo necessária aí uma correção, uma revisão. Como a gente tem esse fenômeno como um fenômeno que espera-se seja um fenômeno transitório, a gente não sabe exatamente quanto tempo, mas seria um fenômeno temporário a priori, a ideia aqui ideal seria a das partes conversarem, né, das partes procurarem uma conciliação, uma solução amigável e estabelecerem uma solução que seja igualmente temporária. Então, celebrarem acordos de revisão ou de redução temporária das obrigações, de modo a que, superado esse momento, o contrato possa voltar ao seu modo de execução originalmente concebido, evitando-se assim demandas judiciais que vão se arrastar por anos e que provavelmente vão trazer as respostas quando o problema em si já estará presente apenas nos livros de história, né? Então, não é fantasioso imaginar que uma resposta definitiva do judiciário ocorra 10 anos depois
de ter sido levada a questão, né, à sua apreciação. E aí, né, 10 anos depois, aquela situação já não precisaria mais, provavelmente, daquela resposta. As partes já teriam, enfim, sucumbido ou achado outra saída. Então, a solução negociada aqui é a solução que nos parece ser a mais sensata a se buscar nesse momento. O artigo 478, por sua vez, ele fala da possibilidade de resolução do contrato, isto é, extinção do contrato, quando nos contratos de execução continuada ou diferida, ou seja, o contrato está sendo executado no futuro. Ele foi contratado no momento para ser cumprido no futuro ou ao longo do tempo. Então é um contrato que, por se projetar no tempo, está mais sujeito à interferência de acontecimentos supervenientes. Acontecimentos supervenientes vão interferir naquela balança, já que aquele contrato os manterá ligados ao longo de um tempo. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, e aqui fica caracterizada a quebra da relação custo-benefício de maneira inequívoca. Eu tenho que olhar para dentro do meu contrato e enxergar o seguinte: a prestação que eu devo, ela é hoje desproporcional à contraprestação que eu recebo. A prestação que eu devo se tornou, numa relação de troca, numa base de valor, desproporcional à contraprestação que eu estou recebendo ou que eu irei receber. E isso se deu por uma circunstância extraordinária, né, portanto não desejada por nenhuma das partes, e que não poderia ter sido prevista, ou não era da natureza do negócio prever aquilo no momento em que se contratou. Observem que se o que ocorrer for a impossibilidade de receber uma prestação, e não uma perda de valor da prestação, a prestação já não é mais possível, não é mais uma questão de que ela não tem mais o mesmo valor, é a questão de que ela não é mais exequível. A hipótese não é a de aplicação da teoria da excessiva onerosidade, nem da teoria da imprevisão. Tanto a teoria da imprevisão quanto a teoria da excessiva onerosidade trabalham numa realidade em que as trocas ainda são possíveis. A relação de valor versus o preço combinado é que se deteriorou, ou que se agravou, que se elevou de forma demasiada. Então, eu preciso que as prestações permaneçam possíveis para discutir a questão à luz do 478. Se eu estou diante de uma circunstância em que, por exemplo, a autoridade pública determinou o cancelamento de uma atividade, a interrupção absoluta de uma atividade, essa atividade deixa de ser prestada, deixa de ser possível prestá-la. Logo, não há que se falar aqui em perda de equivalência, mas em destruição total daquela prestação. E se houve destruição total daquela prestação, se houve uma impossibilidade absoluta daquela prestação, a hipótese é de inexigibilidade de contrapartida. Porque eu não posso ter que ser obrigado a contraprestar por algo que eu não vou mais receber. Aí a gente vai ter que resolver de outra maneira. Aí a gente vai falar do artigo 393, a gente vai falar de inadimplemento não culposo, de impossibilidade superveniente que leve à resolução do contrato. Veja, resolução por impossibilidade. E aí temos vários artigos do Código que falam disso. Né? Por exemplo, se era uma obrigação de dar, era uma obrigação de entrega de uma mercadoria, e torna-se impossível, por força maior, entregar essa mercadoria, esse contrato se resolve, esse contrato se extingue. Não há mais que se falar em pagamento de preço, porque não haverá mais a entrega da coisa. O que a gente tem que falar é em desfazimento do negócio. E também não há que se discutir perdas e danos, justamente pelo acontecimento ter sido um acontecimento extraordinário e imprevisível, portanto não culposo para as partes contratantes. Por outro lado,
Se era uma obrigação de fazer e eu já não posso mais fazer, idem. Se eu não posso mais fazer, a obrigação de fazer, tendo se tornado impossível sem culpa de nenhuma das partes, vai levar igualmente a uma necessidade de resolução desse contrato, sem perdas e danos, isto é, não há que se indenizar pela frustração do negócio, mas é preciso se devolver aquilo que foi pago, se a contraprestação não vai acontecer, ou suspender a cobrança daquilo que ainda não foi pago, já que a contraprestação não vai acontecer. Agora, isso eu estou falando de absoluta impossibilidade. Destruição da sinalagma pela ausência de capacidade de uma das partes de trocar alguma coisa. Diferentemente, são aquelas situações em que há uma alteração, mas ainda possível, troca de prestações. E aí eu tenho uma alteração das condições propostas por circunstâncias alheias. Por exemplo, eu vou entregar de forma diversa da que foi inicialmente pactuado, uma forma que eventualmente é menos valiosa. Isso tudo analisado à luz do caso concreto. Eu vou entregar menos do que foi combinado, por circunstâncias alheias à minha vontade, mas aquilo que eu vou entregar ainda se manterá útil. E aí a gente vai ter que olhar a relação de custo-benefício. E se o valor que está sendo hoje entregue, o valor do serviço, o valor da coisa que hoje está sendo entregue, ela é compatível com o preço originalmente ajustado. Ou se acabou gerando um desequilíbrio com excessiva onerosidade para uma das partes e, de certa medida, extrema vantagem para outra. Porque se eu estou entregando menos, mas estou recebendo a mesma coisa, eu estou tendo uma vantagem desproporcional. E se você está recebendo menos e pagando a mesma coisa, você está sendo sobrecarregado com uma onerosidade excessiva dentro dessa relação interna. E aí, nesse caso, a revisão do contrato, ou se não for possível mais ou não for mais útil prosseguir, a sua resolução pode se tornar absolutamente legítima ou necessária. Então veja, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, o devedor poderá pedir a resolução do contrato ou, diz o artigo subsequente, que é o 479, pode haver aí uma decisão para uma revisão dos valores para que esse contrato não se desfaça. Novamente, vale lembrar, decisões judiciais são demoradas, evidentemente, os julgadores vão ter que ouvir as partes, vão ter que ser produzidas as provas, vai ter que ser analisada essa prova, vai ter que ver se de fato o desequilíbrio ocorrido dentro do contrato ele teve como causa realmente o acontecimento coronavírus, Covid-19, ou se é apenas um oportunismo de um dos contratantes, se de fato houve essa corrosão de valor causando excessiva onerosidade para uma das partes. Isso é algo que demorará a ser aferido judicialmente, tornando-se absolutamente importante que nós tenhamos o critério, o cuidado de olhar se as circunstâncias do caso concreto estão presentes e esgotar todas as tentativas legítimas de conciliação, de solução negociada. Porque a solução pela via judicial certamente não chegará a tempo e temperatura que as partes necessitarão. Então agora exige-se boa-fé e bom senso. Não é sair aplicando essa teoria aleatoriamente, pedindo liminar no judiciário, com enxurrada de pedidos no judiciário, sem uma devida análise cautelosa das consequências. Devemos ter essa responsabilidade. Finalmente, é preciso observar que, fora das relações civis e das relações interempresariais, também nas relações de consumo, poderão os consumidores reclamar a revisão das condições contratadas se o fornecimento de produtos ou serviços tornar-se desigual, desproporcional, gerando uma excessiva onerosidade. Ora, se eu já não vou receber mais o serviço do meu fornecedor habitual na quantidade que foi inicialmente programada, se eu já não vou mais poder usufruir da contraprestação
do modo como foi programado no ato da contratação, é justo que se faça uma revisão das condições para que se busque uma adequação, para que se mantenha uma proporcionalidade, né? Então, se não for o caso de absoluta impossibilidade de execução, que levaria a uma inexigibilidade e a um encerramento da relação contratual, se é apenas uma forma diferida de prestação desse serviço, mas que importa numa redução qualitativa, uma redução de valor ou uma redução quantitativa, isso sim reclama uma revisão dos ajustes, né? Uma realocação desse custo-benefício. O consumidor não pode ficar sobrecarregado com pagamentos que não correspondem a contrapartidas que ele legitimamente tinha direito quando no momento da contratação. Gente, muito cuidado aí, porque também se exigirá bom senso do consumidor. Lembrar que a prestação do serviço pode estar sendo realizada sim, embora de modo diferente, e ela não tenha perdido substancialmente a sua qualidade ou o seu valor e nem mesmo a sua quantidade. Apenas o meio desse serviço ser prestado é que pode ter sido alterado. E aí não significa que terá havido corrosão do valor inerente, né? Não necessariamente terá havido desequilíbrio desproporcional ou ganho exagerado para o prestador de serviço. E aí essa relação tem que ser aferida cuidadosamente, justamente para a gente não sair formulando pedidos descabidos que vão entulhar o judiciário e vão gerar decisões inseguras, que até que isso seja reorganizado, vão trazer mais problema do que efetivamente solução. Novamente aí, sugiro bom senso aos fornecedores de já se programarem para fazerem campanhas de readequação, né? Porque isso vai evitar que os consumidores forcem essas revisões por um meio aleatório, que é cada um formulando o seu pedido de um jeito e submetendo a um julgador que, num primeiro momento, vai ter uma reação a isso ainda não uniforme. Então, medidas espontâneas dos fornecedores de já proporem readequações será, nesse momento, muito, muito, muito recomendável organizar essa proposta, repensar os seus custos e levar isso, né, antecipadamente aos seus consumidores. Certamente as empresas que assim se conduzirem minimizarão os efeitos nocivos de demandas repetidas e de demandas que vão ter seus resultados, num primeiro momento, aleatórios, né, imprevisíveis. Aí o resultado da demanda que passa a ser aleatório e imprevisível, e aí o tumulto pode ser ainda muito mais nocivo, certo? Então, vejam assim que todas essas figuras, elas apresentam seus pressupostos, elas apresentam os seus requisitos, e elas só devem ser invocadas se esses pressupostos estiverem integralmente presentes, se esses requisitos estiverem todos presentes, tá certo? E aí a pergunta que fica é se o princípio do equilíbrio contratual, o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, está limitado a essas figuras. Se eu somente posso falar em desequilíbrio contratual e invocar algum tipo de readequação, se eu estiver diante de uma dessas três situações: o artigo 317, teoria da imprevisão, o artigo 478, teoria da onerosidade excessiva, ou, se for uma relação de consumo, o artigo 6º, 5 do CDC, a teoria da base objetiva, né? Que lá para o CDC não exige o elemento imprevisibilidade, porque o consumidor, obviamente vulnerável, não teria a mesma condição de se organizar quanto aos riscos alocados. Então, nesse ponto, a teoria é mais facilitada. Mas, de toda sorte, seria possível discutir o desequilíbrio econômico-financeiro fora dessas figuras jurídicas, utilizando aí uma cláusula geral para debater isso? E eu chamo a atenção para essa reflexão porque haverá situações que são de ordem subjetiva ou que são de ordem reflexa e que não irão corroer internamente a relação de custo-benefício do contrato.
aquele contrato não terá sofrido alteração substancial no seu custo-benefício. Uma locação residencial, por exemplo, num primeiro momento não apresentará desequilíbrio interno. Afinal, não vai despencar de uma hora para outra o valor locativo dos imóveis residenciais, não por hora, não se tem esse indicativo nesse momento imediato, e o uso da coisa continua até maior sob o ponto de vista da realidade da quarentena, né? O locatário vai poder se utilizar da coisa, poder continuar se utilizando da coisa dentro daquilo que foi contratado. Todavia, poderão ocorrer desequilíbrios externos, como perda de renda desse locatário, como perda de diminuição salarial desse locatário, que podem levar a grandes dificuldades de cumprir o contrato. E aí a gente não está discutindo, repito, as figuras típicas da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, porque aí a circunstância não está alterando o equilíbrio entre prestação e contraprestação. O que está sendo alterado é a capacidade subjetiva da pessoa de cumprir a sua obrigação. A gente vai estar diante de uma alteração subjetiva. A base objetiva do negócio, o valor do aluguel versus o uso da coisa, não terá sido modificada. Mas a capacidade de pagamento desse locatário poderá ter sim sido substancialmente afetada. E aí, nesse caso, fica a dúvida, né? Com base em qual instituto jurídico, se é que há, esse devedor poderá se amparar para conclamar esse credor a uma readequação. Esse tema eu tratarei com vocês na minha próxima live. Aguardem, em breve eu vou estar divulgando aqui. Um abraço e até lá.